Olá, olá, salve, salve, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Superi Notícias nesta quarta-feira, última quarta-feira deste ano de 2022, é sempre um prazer gigantesco ter você comigo. Superi Notícias que você já sabe, pode acompanhar também através da nossa fanpage do Facebook. Só acessar Superi TV e lá você vai encontrar não só o Superi Notícias, mas também toda a grade de programação aqui da Superi TV, Canal 20. Portanto, meus amigos e minhas amigas, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Afinal de contas, o meu, o seu, o nosso Superi Notícias, jornal na hora do almoço desta quarta-feira, só está começando. É muito bom ter você comigo, Superi Notícias, o seu jornal na hora do almoço, e você já sabe, aqui você fica muito bem informado sobre os principais acontecimentos que ocorrem aqui na nossa cidade de Governador Valadares, em todo o estado de Minas Gerais, no Brasil e todos os acontecimentos importantes no mundo. Superi Notícias de hoje, mais do que especial. Afinal de contas, né, estamos na última semana de estamos vivendo a última semana deste ano de 2022 e, claro, que aqui no Superi Notícias, você que sempre acompanha, sabe que passam aqui os principais profissionais ligados às mais diversas áreas profissionais. E hoje o assunto é saúde, o assunto é com uma pessoa que tem mais do que propriedade para poder falar do uso de hormônios, reposição hormonal. Claro que eu falo dele, o médico e nutrólogo esportivo, Dr. Marlon Santos. Doutor, primeiramente, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. É sempre muito importante conversar com profissionais ligados à área da saúde, principalmente você como médico. Seja muito bem-vindo, boa tarde e obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde aos espectadores. Boa tarde, Gustavo, pela oportunidade de estarmos aqui. E hoje nós vamos tirar todas as dúvidas de vocês, do Gustavo, sobre os assuntos de hormônio, reposição hormonal, uso para estética e o famoso uso bizarro, que a gente mais vê hoje nas academias. Doutor, para a gente poder começar nosso bate-papo, antes da gente poder entrar de fato no assunto fulcral da nossa conversa, queria saber de você como surgiu o seu gosto, o seu interesse pela medicina, pela nutrologia. Nós sabemos que aqui em Governador Valadares, por exemplo, é uma área que tem crescido bastante. Então, para a gente poder iniciar, principalmente no começo da sua história, como surgiu a sua aptidão, o gosto pela medicina e também, claro, pela nutrologia? Então, desde cedo eu sempre curti bastante esportes. Eu treino musculação desde os 16 anos, hoje estou com 37. Eu passei mais tempo da vida treinando do que vivendo, assim falando. E sempre desde cedo eu jogava bola, era vôlei, qualquer tipo de esporte a gente fazia. E a minha primeira formação foi fisioterapeuta. Trabalhei durante uns 2, 3 anos e vi que ainda não era o que eu realmente queria. Aí resolvi partir para a medicina. Formei, comecei a atuar em hospitais, em UTIs, CAPs. Aí eu falei, ainda não achei aquilo que realmente eu queria fazer. Aí parti para a área do esporte. Aí eu fiz 2 especializações, que foi nutrologia esportiva e medicina ortomolecular, e fiz vários cursos. Nossa, os cursos então foram um caminhão de cursos. E tipo, como é uma área que todo dia tem uma coisa nova, então você sempre tem que ficar correndo atrás. Então a gente faz curso a cada 2, 3 meses, São Paulo, Rio. Esse ano próximo ano, nós vamos fazer um curso lá em Nova York. E daí abrimos o nosso consultório e resolvi também abrir um consultório aqui em Valadares, para ficar um pouco mais próximo da família. E, doutor, para a gente poder iniciar de fato o nosso bate-papo em relação
ao ponto central da nossa conversa em relação ao uso de hormônios e a reposição hormonal. Antes da gente poder, de fato, tirar algumas dúvidas, na verdade, eu tirar algumas dúvidas com você, que tem mais do que propriedade para poder falar sobre o assunto, eu queria saber de você o que de fato consiste o hormônio. O que é o hormônio? O hormônio em si, como eu vou poder te explicar? Porque na mesma forma que as pessoas falam muito e até mesmo com uma visão errada e muitas das vezes sem conhecimento, por isso que é importante começar com um profissional da saúde como você, para poder primeiramente explicar do que se trata o hormônio. Então, o hormônio ele foi criado primeiramente para tratar várias doenças. Doenças onde nós vamos ter o quê? Perda de massa muscular e perda de massa óssea. Por exemplo, osteoporose, doenças sexualmente transmissíveis, como o HIV, doenças, como posso falar, que na verdade toda doença que cursa com perda de massa muscular, cursa com perda de massa óssea, tem indicação de uso hormonal. Esse foi o principal motivo pelo qual foi criado os hormônios. E sobre a reposição hormonal, porque até no meu Instagram, colocando algumas caixinhas de perguntas relacionadas a esse assunto, uma moça, inclusive, que pratica musculação, perguntou, e segundo ela, ela não faz uso de hormônios e da reposição hormonal, ela perguntou se existe diferença e se as duas coisas são antagônicas ou são a mesma coisa, a reposição hormonal e o uso de hormônios, ou no caso, hormônios. São coisas diferentes ou são coisas iguais? Então, a primeira coisa, hoje em dia tem como você fazer o uso do hormônio sobre três possibilidades. A primeira, reposição hormonal. A reposição hormonal são indicados para aquelas pessoas que têm deficiência hormonal. Por exemplo, o homem, se ele tiver uma deficiência de testosterona, ele tem indicação para fazer essa reposição hormonal. Sim. Quando a gente fala de reposição hormonal, a gente tenta manter os níveis de testosterona em níveis fisiológicos. Por exemplo, os níveis normais de testosterona em homem é de 280 a 800. Sim. Então, um homem que tem uma deficiência, a gente tenta manter esse hormônio na casa dos 700, 800 no máximo. Ponto. Sim. Mulher também tem. A mulher, a gente pode fazer a reposição de testosterona. Sim. Também, do estradiol e da progesterona. O estradiol mais a progesterona, normalmente a gente trabalha essa reposição mais em mulheres que estão na pré-menopausa e mulheres que estão na menopausa. As mulheres mais novas, normalmente, a gente tem que fazer uma reposição quando é necessário, tanto do estradiol quanto também da testosterona. E sempre mantendo em níveis fisiológicos. Quando a gente fala sobre o uso estético, a gente trabalha os hormônios em níveis suprafisiológicos, acima do que dos níveis normais. E por último tem o uso bizarro. O que é o uso bizarro? O uso bizarro é quando você vai lá na academia, tem um coleguinha falando que está usando hormônio, que comprou de fulano, que isso, que aquilo, e você acaba seguindo. Aí você compra hormônios que são famosos underground, que são produtos que podem ser falsos, podem estar com doses alteradas, você pode estar comprando um tipo de hormônio e realmente está vindo outro. A dosagem que esse pessoal acaba utilizando são dosagens muito elevadas que realmente podem fazer muito mal. E nunca faz exames antes para poder saber se realmente pode fazer uso e nunca faz a famosa TPC. Então, é a famosa cagada. É por esse tipo de atitude de pessoas que realmente os hormônios têm esse preconceito, entendeu? E sobre justamente esse ponto que você acabou de citar,
e essas situações que você acabou de inserir na sua última explanação, sobre como o uso indiscriminado e o uso de forma errada pode afetar negativamente a vida das pessoas. Porque, como você mesmo disse em outras explanações, o uso de hormônios ou a reposição hormonal é algo benéfico, mediante, claro, a situação passada por um médico ou por algum tipo de profissional. Mas, quando a pessoa usa de uma forma totalmente errada, pode acontecer situações complicadas para a sua saúde, para a sua vida. Eu queria saber do senhor, em relação ao uso errado, o que isso pode acarretar na saúde, na vida dessa pessoa que tem ali aquele contato na academia. Na verdade, às vezes a pessoa nem conhece quem vende, quem acaba fornecendo esse tipo de produto, mas aí vê o amigo usando, vê o amigo tendo resultado, opa, vou usar também. Mas da forma errada, o que pode acontecer na vida da pessoa? De tudo, na verdade. Vamos lá, primeiro a parte estética. Pele oleosa, acne, queda de cabelo, ginecomastia, pode ter alterações no perfil lipídico, pode ter alterações hepáticas, pode ter insuficiência hepática, pode causar uma cirrose, pode causar uma parada cardíaca, infarto, vários problemas cardíacos. Basicamente, só isso que pode acontecer. E, consequentemente, por conta de tudo isso que você falou, a morte. Exatamente, não tem jeito. Se você fizer as coisas mal feitas, você não vai ter resultado. É impossível. Não queira pular etapas, não queira o caminho mais curto. Se tiver vontade de fazer uso de hormônios, procure um médico especializado. Aí se você, não sei se você ainda vai perguntar. Fique à vontade. Quando que eu devo utilizar hormônios para estética? Primeira coisa, então, procurar um médico especializado. Um médico que entenda deste assunto. Ok. Segunda coisa, o médico ele vai chegar para você e perguntar como está o seu treino. Treina bem? O treino é intenso? Tem constância? Tem quanto tempo em que você está treinando? Se tiver tudo alinhado, sim. Ok. Próxima pergunta. Como está o seu sono? Está dormindo bem? Está descansando bem? Está dormindo de 7 a 8 horas pelo menos? Está dormindo? Ok. Próxima pergunta. Como está a sua dieta? Você está fazendo uma dieta balanceada? Você está fazendo uma dieta que ela foi feita para o seu objetivo, seja para secar, sim. Seja para ganho de massa? Tá alinhado? Ok. E o último passo, fazer os exames. Sim. Fazer os exames pré-uso, ver se o corpo está apto para receber os hormônios e se estiverem aptos, ok. A gente senta, discute as possibilidades, as vias em que pode ser usadas, discute o tempo, sim. Claro, porque quem começa a fazer o uso nunca mais ele quer parar, ele sempre fica tentando enrolar para poder ficar mais tempo utilizando e quando parar de usar, sempre fazer a terapia pós-ciclo em homens. Mulheres, eles têm essa sorte que não precisam. E sobre as mulheres, mas que também engloba os homens, porque algo que me chamou a atenção no que você falou na sua primeira explanação é de que o hormônio e a reposição hormonal é algo positivo e isso acaba sendo inserido na vida de pessoas mais idosas, de pessoas mais velhas. E por que eu faço esse tipo de indagação? Porque normalmente, para quem é leigo, para quem tem ali o contato com outras pessoas dentro de um ginásio de musculação ou dentro de um box de crossfit ou conversando com amigos mesmo na rua, nós percebemos que as pessoas têm muita ideia do uso de hormônio ou da reposição hormonal, em pessoas que praticam musculação, crossfit, mas como você mesmo disse, queria que você reiterasse, o uso de hormônio, a reposição hormonal também é algo muito bem-vindo em pessoas mais velhas que estão ali com algum tipo de doença. É por aí? Sim, vamos lá. Reposição hormonal. Como que você sabe se você tem que fazer ou não? A gente pode tirar como base os exames, ou também os sintomas. Eu gosto de tratar o paciente. Sim. O que isso quer dizer? Se o paciente tiver sintomas que realmente precisa fazer reposição hormonal, a gente faz essa reposição.
Eu não dependo apenas do exame. Sim. Porque se fosse para poder tratar apenas o exame, eu te mandaria os exames, você mandaria para mim, Sim. você nem precisaria perder o tempo lá no consultório. Mas vamos lá, sintomas. Primeira coisa então, baixo libido. Vamos falar primeiro em homens. Baixo libido. O que seria baixo libido? Homem tem que, toda vez em que acorda pela manhã, tem que ter ereção matinal. Sim. É normal. Se você não tem ereção matinal, alguma coisa está errada. Quando o homem tiver uma relação sexual, ele tem que ter uma ereção com qualidade, duradoura. Se não tiver, alguma coisa está errada. Outros sintomas também que indicam a necessidade de uma reposição. Vamos lá. Perda de pelos, perda de memória, Sim. muito cansaço. Você dorme durante 8, 9 horas, mas acorda cansaço. Após o almoço, tem aquele sono que nada melhora. Você treina e não consegue evoluir. E uma outra coisa também, você mantém a mesma rotina de treino, mantém a mesma rotina de alimentação e você começa a ganhar barriga. Esse também é um sintoma bem clássico de deficiência hormonal. Agora, em mulheres. Em mulheres, o que pode ter? Baixo libido. O que seria um libido bom em mulheres? Mulheres têm que ter desejo sexual, tem que ter fantasia sexual, tem que ver uma pessoa atraente, seja ela homem ou mulher, e sentir desejo pela pessoa. Outro sintoma, secura vaginal, muito cansaço, indisposição, muito sono também após o almoço. E também aquelas mulheres que treinam e não conseguem evoluir. Neste caso, esses são os sintomas das mulheres mais novas. Em mulheres que estão entrando na pré-menopausa ou estão na menopausa, tem outros sintomas também. Quais seriam? Os fogachos, que são aquele calor que pode estar 0 graus, que a mulher está toda vermelha, suada. A mulher fica muito ansiosa, muito irritada, dificuldade para dormir, a mulher fica inquieta. Tem mulheres que, eu tenho várias pacientes que elas procuraram psiquiatra, psicólogos, porque acharam que estavam com depressão, ansiedade. Trataram tudo de todas as maneiras possíveis. Quando a gente fez a reposição hormonal, elas viram que era apenas os hormônios que estavam baixos. Sim. Então, tem em mulheres mais velhas, então tem... a mulher, quando chega nesse período, ela vai perdendo a vida dela. Hormônio em si, hormônio é vida. Você pode ser a pessoa mais feliz do mundo. Se você começar a ter queda hormonal, você fica para baixo, você não quer sair de casa, você não quer sair da cama, não quer... você pega uma raiva pelo seu corpo, pela sua autoestima. Fica inteiramente parecendo que você está em um estado de depressão grave mesmo. E essas pessoas também precisam fazer reposição hormonal. E quando fazem a reposição hormonal, é questão de 15 dias, 3 semanas, é outra vida. Outra vida, literalmente. Então, normalmente, esses são sintomas em homens, em mulheres jovens e em mulheres mais velhas. Doutor, o bate-papo tá muito bom, mas nós vamos para o nosso primeiro intervalo, edição especial do Super Notícias desta quarta-feira, e na volta mais um trecho, mais uma parte do bate-papo com o médico e nutrólogo esportivo, doutor Marlon Santos. Não saia daí.